história, porque 1 Reis 18:41 é o texto base para o ano, que ele diz: eu ouço o som de chuva abundante. E aí, por causa disso que nós trouxemos este tema para o ano de 2022. Bom, nós já sabemos que Elias foi mandado pelo Senhor até Acabe e Jezabel. Ele falou com Acabe, tendo saído de Tisbé, ele era tisbita e tesbita, então ele foi até Acabe, e lá ele denunciou o pecado de Acabe e Jezabel, que era a idolatria. Eles estavam agora envolvidos com Baal, que era um deus dos sidônios, e que eles acreditavam ser o Deus que trazia água para que houvesse fertilidade na terra. E aí então Deus fala através da boca de Elias, que por 3 anos, ou na verdade até quando ele dissesse, segundo a palavra do Senhor, não choveria sobre a terra, nem orvalho, nem uma gota. E realmente aconteceu. E aí Elias então, já na seca, ouve de Deus que ele deveria se esconder, e ele então se esconde lá no ribeiro de Querite, aonde ele tinha água e os corvos o alimentavam. E dali a água do ribeiro seca, e Deus então ordena que ele entre na cidade de Sarepta, que era uma cidade dos sidônios, um povo sírio. E aí então ele entra naquele lugar, e o Espírito Santo diz a ele: você vai encontrar uma viúva, ela vai te sustentar. Realmente a viúva o acolheu, e a farinha da panela não cessou, o azeite da botija não acabou. Deus fez milagre. E aí então estava ali agora o Elias morando na casa daquela viúva, que tinha um filho. E durante o tempo em que ele estava lá, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o filho da viúva, provavelmente criança, adolescente, ele teve uma enfermidade que se agravou, e o menino morreu. A Bíblia diz no versículo 17: depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Do que foi, não sabemos, mas o menino morreu. E aí então a mulher, no versículo 18, vai até Elias e pergunta: o que foi que eu fiz, o homem de Deus? Essa expressão que ela usa, homem de Deus, é esse jargão aí que a gente usa no dia a dia, é só uma expressão popular. Ô homem de Deus, pensa assim, homem de Deus. Ela não acreditava mesmo que o Elias era um homem vindo de Deus, mandado por Deus, ainda não. E olha que ela tinha visto o milagre, ela tinha visto Deus agir através da vida dele, para supri-los de uma necessidade grande, que poderia tê-los matado. Mas ainda assim faltava a essa mulher ver Deus mesmo agir por ela, pela sua casa. Às vezes as pessoas pensam que um milagre pode trazer a conversão. Não traz. Faraó viu 10 milagres e não se converteu, nunca. Então não fique com expectativa de que no culto aconteça certas coisas, para que aquele visitante que você traga possa ver algo acontecer, porque não depende do que se vê. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação. Não adianta ver, tem muita gente vendo e ainda assim não está crendo. E fora todos aqueles que viram tantas coisas e durante a pandemia simplesmente desapareceram. Querido, então não ponha a tua expectativa, de novo se diz, naquilo que se vê, porque não é pelo que se vê, mas é pelo que se ouve, que se crê, que se recebe a palavra da salvação, e assim ficamos marcados para ir para o céu em Cristo Jesus. Nessa noite você veio aqui e não espere ver, mas queira ouvir, deseje e peça a Deus a cada momento da pregação, dizendo: Deus, fala comigo em nome de Jesus. E eu creio que não seja em vão que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, que era para se buscar os melhores dons, e que o melhor dom seria o dom de profetizar. Por quê? Profetizar você vê? Não. Aquele que profetiza fala, e quem recebe a profecia ouve. Então, no nome de Jesus,
Pede a Deus, tira essa minha expectativa de que para eu crer, eu precise ver, porque o que eu preciso mesmo é ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, ela está ecoando neste lugar, através do Espírito Santo, que neste momento me toma pela sua misericórdia, para chegar até o teu ouvido e descer até o teu coração, para dizer, eu te amo, e eu entrei neste lugar para falar ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Não procure igreja, não procure culto, não procure, querido, porque se você procurar questões de religiosidade, por aquilo que se vê, você vai encontrar por aí muitas coisas acontecendo. Eu não estou falando só do meio cristão, estou falando de todos os meios religiosos. Tem lugar que, olha, está acontecendo coisas do arco da velha, e nem por isso, o caminho que se segue naqueles lugares, é o caminho que leva à salvação e a Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus, dê mais atenção às palavras, dê mais atenção àquilo que se fala, e aquilo que vem da palavra de Deus, da pregação, para que você possa, recebendo esta palavra, realmente ser salvo, liberto, curado, transformado, e muito, muito abençoado, em nome de Jesus, e você diga, amém. Então, primeira coisa é isso, espere para ouvir. A gente sempre fala assim, espera para você ver, espera um pouco, você vai ver o que vai acontecer. Não, espera para você ouvir, espera para você ouvir. Você vai ouvir o que você tem que receber. É assim que cristão, que crente em Jesus Cristo diz. Segunda coisa, queridos, esta mulher no versículo 18 mesmo, a pergunta dela talvez já tenha sido a sua. Ela perguntou, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Você vai falar comigo no 3 bem alto, 1, 2, 3, o que foi que eu fiz? Pronto, ninguém pode dizer que nunca falou isso, falou agora, certo? Todos nós um dia na vida já dissemos, mas o que foi que eu fiz para merecer isso? Você já falou assim? Você já perguntou para Deus, meu Deus, por que eu estou passando essa crise? Por que minha família está desse jeito? O que foi que eu fiz? Por que aí põe a mão no bolso, não sai nada? Aí você fala, Senhor, o que eu fiz para estar vivendo essa necessidade? Às vezes você está passando uma enfermidade, você põe a mão onde dói e pergunta para Deus, o que foi que eu fiz? Às vezes você está em luto pela perda de um familiar querido, sempre é querido, né? Sempre. Bom, está no luto pela perda de um familiar, e você está perguntando para Deus, Deus, o que foi que eu fiz? Essa mulher não era diferente de nós. O filho dela adoeceu. Quando adoeceu, ela já deve ter perguntado, Deus, o que eu fiz? Aí o menino agravou a situação, ela deve ter perguntado de novo, Deus, o que eu fiz? E de novo, ela tem que se colocar diante de Deus para perguntar o que eu fiz, porque agora o menino morre. O que foi que eu fiz, querido? Sabe o que aquela mulher fez? Nada. Ela não tinha feito nada. Sabe o que você fez para estar passando algumas coisas que você está passando? Também nada. Não fez nada, isso mesmo, nada. Nem sempre vai existir relação entre o que fizemos e o que vivemos. Nem sempre vai haver relação entre o que fizemos e aquilo que estamos vivendo. Não ande sempre com isso, porque não é desse jeito que a Bíblia nos ensina. Quando algo dá errado, sempre vem essa pergunta, mas o que foi que eu fiz? Querido, você não está sozinho nessa. Abre a Bíblia em João 9:2. Sempre a gente tem esse pensamento. Os discípulos de Jesus não foram diferentes. A Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 2. Os discípulos viram um homem que era cego de nascença. E aí no versículo 2 de João 9, eles perguntam a Jesus, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? O que Jesus respondeu no versículo 3? Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Querido, nem sempre necessariamente alguém pecou, mas o que eu e você podemos hoje estar passando, de uma situação difícil, de uma necessidade, de uma aflição, é simplesmente para que Deus manifeste a obra dele na tua vida, em nome de Jesus. Se
você perguntar para mim agora: pastor, o que eu fiz? Eu vou responder o que Jesus respondeu para os discípulos: você não fez nada, mas Deus está para manifestar a obra dele na tua vida. Espera que você vai ouvir e você vai crer, porque Deus vai descer e fazer um grande milagre em você, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Eu não fiz nada, mas se Deus quer manifestar o seu poder em mim, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Não vai adiantar ficar murmurando, não vai adiantar ficar reclamando, não vai adiantar baixar a cabeça e ficar andando cabisbaixo. É tempo de dizer ao Senhor: se o Senhor quer manifestar o seu poder em mim, eis-me aqui. Se o Senhor quer manifestar o seu poder em mim, eis-me aqui. Levanta essa tua mão santa e diga: se o Senhor quer manifestar o teu poder em mim, agora bem forte: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Eis-me aqui, aleluia. Vem poder de Deus, aleluia. A necessidade vai virar poder, a dor vai virar poder, a angústia vai virar poder. Querido, tudo que você enfrenta hoje vai se transformar em manifestação do poder de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero ouvir o teu amém, aleluia. Chega de ficar perguntando: o que eu fiz, o que eu fiz. Tem nada. Vai trabalhar, vai estudar, vai continuar a vida. Daqui a pouco vem poder de Deus sobre você. Vai continuar. Levanta essa cabeça, estufa o peito, barriga para dentro.